pessoal, tudo bom? Vamos a mais uma videoaula de matemática básica. Nós vamos ver nessa videoaula produtos notáveis, certo? Então, vamos lá. Vamos ver o quadrado da soma algébrica de dois termos. Aqui nós vamos ver apenas dois produtos notáveis. O quadrado da soma algébrica de dois termos e o produto da soma pela diferença, tá? Tem gente que acha que minhas videoaulas são compridas, mas eu abordo o assunto todinho, com exemplos, dou até alguns exercíciozinhos para vocês fazerem. Então vale a pena assistir até o final, tá bom? Meu nome é Adriana Ramazaki e eu tô aqui para ajudar vocês. Se inscrevam no meu canal, certo? Vamos lá, começando. Aqui eu vou mostrar para vocês, geometricamente, o que é quadrado da soma algébrica de dois termos, tá? Por que soma algébrica? Soma algébrica envolve o que a gente fala de adição e subtração. Porque vocês têm que lembrar que subtração não existe. A titia lá da terceira série enganou vocês, da sexta série, né? Enganou vocês. Quando eu tenho 3 menos 7, é 3 mais o menos 7. Então, ó, uma adição algébrica, tá bom? É este o termo, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um quadrado, tá? Que está subdividido. Este lado do quadrado é x, essa parte azul mede x, então aqui também mede x, esse aqui é um quadrado. E este lado aqui mede y, então aqui é y e aqui é x. Ó, y, tá? Então eu tenho aqui x mais y. E aqui também, ó, x e y, x mais y, certo? Então, o que nós temos aqui, né? Quando eu faço x mais y vezes x mais y, eu estou fazendo a área deste quadrado. E é uma multiplicação. X mais y vezes x mais y é x mais y ao quadrado, tá? Então, é o cálculo de uma área, certo? Então, por isso que eu estou mostrando aqui com figuras, geometricamente falando para vocês. Este pedacinho, ó, mede x por x. Então, a área só deste pedaço é x vezes x, x ao quadrado, certo? Deste pedacinho verde, aqui mede y, y. Y vezes y, y ao quadrado. As partes cinzas são retângulos, que, ó, mede x por y, então é x vezes y a área. E aqui também eu tenho x vezes y, então é x vezes y a minha área. Então, ó, x mais y ao quadrado, que é esta medida vezes esta medida, vai me dar a área deste quadrado aqui, que é a soma dessas partes internas, que vai ser, ó, x ao quadrado, o azulzinho, mais 2 vezes x vezes y, porque eu tenho dois retângulos, x vezes y, mais o y ao quadrado, que é a areazinha. Tá? Então, eu mostrei aqui para vocês, geometricamente, o que é este produto notável. É o cálculo de uma área, ó, de um quadrado, certo? E algebricamente falando, como que a gente trabalha? X mais y ao quadrado é x mais y vezes x mais y. E aí, a gente faz a distributiva, né? O x aqui do primeiro fator vai multiplicar o segundo fator. Tá aqui, x mais y. O y do primeiro fator vai multiplicar o segundo fator, ó, x mais y. Fazendo a distributiva, nós temos, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x, yx. Y vezes y, y ao quadrado. Estes dois termos são iguais, porque não importa se eu tenho 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Por isso que nós sempre tendemos, vamos dizer assim, quando fazemos multiplicação entre letras, a colocar na ordem alfabética. Tá? É a boa educação matemática diz isso. Para quê? Para ficar mais fácil você ver quem você pode juntar, certo? Então, ó, eu tenho dois termos iguais. Então, ficou o x ao quadrado, o y ao quadrado e 2 vezes esses aqui do meio. Então, ó, quando você abre x mais y ao quadrado, ou x mais 3, ou y mais 4, sempre que você faz este produto notável, fazendo a distributiva,
você ia cair sempre neste mesmo padrão, tá? Então, que padrão é esse? Ó, eu tenho o primeiro termo mais o segundo termo, que seria o x e o y, ao quadrado. Como que eu resolvo? É o primeiro termo ao quadrado, sempre mais duas vezes, o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Sempre mais. Ah, e quando eu tenho menos aqui? Você carrega o sinal nos termos. Tá? Então, vai ser o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos a exemplos. Eu tenho x mais 3 ao quadrado, certo? Como que eu vou resolver isso? Ó, o primeiro termo é x, então x ao quadrado, certo? O segundo termo é o 3, então ó, 3 ao quadrado. E no meio, quem eu ponho? Duas vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então eu fico com x ao quadrado, 2 vezes x vezes 3, 6x, mais 9. Mais um exemplo, né? O primeiro termo é 3x, o segundo termo, 5y. Então, ó, o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. Quem eu ponho no meio? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo. Certo? Então, ó, 3x ao quadrado não é 3x ao quadrado. Eu elevo o 3 e elevo o x. Olha as propriedades de potenciação. Então, fica 9x ao quadrado. 2 vezes 3x, 6x, vezes 5y, 30xy. E 5y ao quadrado, 25y ao quadrado. Mais um, né, que eu estou pondo as frações, potências, para a gente ver todas as possibilidades. Então, ó, primeiro termo, 2x ao cubo. Então, 2x ao cubo ao quadrado. Segundo termo, y mais 2. Y mais 2 ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então, aqui vai ficar 4x à sexta. 4x à sexta, eu uso as regras de potenciação. Eu faço 2 ao quadrado e x ao cubo ao quadrado. Né? Então, lembrando que eu faria isso, né? 2 ao quadrado vezes x ao cubo ao quadrado. Potência de potência, nós multiplicamos os expoentes. 3 vezes 2, 6. Aqui, dá para simplificarmos, certo? Este 2 com este 2 aqui. Por quê? Isso aqui é uma multiplicação de frações. Então, como é multiplicação, eu consigo simplificar, né? Denominador com numerador, certo? Então, fica 1 vezes 2, 2. X ao cubo, y. Y ao quadrado e 2 ao quadrado, 4. Agora, vamos trabalhar com sinais diferentes, né? Então, ó, menos 3a mais 5 ao quadrado. Então, ó, primeiro termo ao quadrado, eu carrego o sinal dele, tá? Mais duas vezes, sempre mais duas vezes. O primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, vamos calcular. Menos 3a ao quadrado vai dar mais 9a ao quadrado. 2 vezes menos 3, menos 6, vezes 5, menos 30. Só tem o a de variável a. E 5 ao quadrado, 25. Mais, ó, com sinaizinhos, os dois negativos. Então, vai ser o menos 5x ao quadrado, que é o primeiro termo. Mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Ó, eu carrego os sinais, certo? Mais o segundo termo ao quadrado. Eu carrego os sinais. No slide anterior, vocês poderiam falar assim, você não carregou os sinais. Como não? Né? Como eles eram positivos, ó, a gente não precisa ficar pondo mais 2x ao cubo mais y sobre 2, tá bom? Aqui o negativo a gente leva, que é para poder fazer direitinho a regra de sinal. Então, menos 5x ao quadrado vai dar 25x ao quadrado positivo. Mais 2 vezes menos 5, menos 10. Vezes menos 2, mais 20. X vezes y, xy.
Menos 2 ao quadrado dá mais 4, y ao quadrado. Agora, x menos 3 ao quadrado. Sempre a mesma regra. O primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, carregando o sinal, mais o segundo termo ao quadrado. Resposta, x ao quadrado, aqui menos 6x mais 9. Vamos ver se vocês entenderam? Vamos fazer estes daqui. Então, estas são as respostas. Pause e apliquem a regrinha. Vou corrigir. Aqui, primeiro termo, 3a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, 3a, vezes o segundo termo, que é 2, mais o segundo termo ao quadrado. 3a ao quadrado, 9a ao quadrado. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12a. Mais 2 ao quadrado, 4. Aqui, menos x ao quadrado, que é o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, ficou mais x ao quadrado, fazendo o produto daqui, menos 12x, mais 36. O J. Aqui tem, está faltando, né, os itens que são os exercícios que eu vou resolver com vocês na videoaula somente de resolução de exercícios sobre produtos notáveis, tá bom? Por isso que fica pulado. Aqui eu faço alguns e depois eu faço um monte, certo? Vamos lá. Este. 3m o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, ó, eu carrego o sinal, mais o segundo termo ao quadrado. Então, 9m ao quadrado, aqui 2 vezes 3, 6, vezes menos 1, ficou menos. 6 sobre 7. Lembrando que aqui é 1 e aqui é 1. Né? M vezes n ao cubo, mn ao cubo. O segundo termo ao quadrado, menos ao quadrado fica positivo. N ao cubo ao quadrado, nós fazemos aqui a propriedade potência de potência. Multiplicamos os expoentes. 6. E 7 ao quadrado, 49. Mais 1. Né? Simplifique as expressões. Você vai calcular os dois quadrados e juntar os termos semelhantes. Então, a resposta é esta. Pause. Vamos lá. Vamos fazer esse primeiro. Né? Então, aqui a gente vai ter o x que multiplica esse daqui, o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E este outro, né? Fica menos 4 que multiplica o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, arrumando, né? Fica x ao quadrado, 2 vezes x vezes menos 3, menos 6x. Menos 3 ao quadrado, mais 9. O do verde, x ao quadrado. Aqui nós podemos simplificar, né? 2, ó. Divido por 2, 1. Divido por 2, 1. Então, ficou 1 vezes x vezes 1, x. Ficou só o x. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Agora, vamos fazer as distributivas, né? X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 6x, menos 6x ao quadrado. X vezes mais 9, mais 9x. Menos 4 vezes x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes 1 quarto vai dar menos 4 sobre 4, que é menos 1. Juntando os termos semelhantes, x ao cubo só tem esse, tá aqui. X ao quadrado eu tenho menos 6 e menos 4, então total de menos 10x ao quadrado. X eu tenho mais 9 e menos 4, então fica 5, 5x. E o termo independente sozinho, eu copio ele aqui. Então vamos agora ao segundo produto notável. É o produto da soma pela diferença de dois termos. Esse é muito fácil. Então, se eu tenho, ó, a mais b vezes a menos b,
Se eu fizer a distributiva, eu tenho isso daqui. E nós anulamos, né? Menos AB mais AB. Aqui, ó, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A mais AB. B vezes menos B, menos B ao quadrado. Então, é essa a nossa resposta, tá? Como que eu tenho que gravar isso? Ó, o primeiro termo mais o segundo termo, vezes o primeiro termo menos o segundo termo, vai ser sempre igual o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Por isso que a gente chama produto da soma pela diferença. Ó, a soma de dois termos vezes a diferença desses mesmos dois termos. Então vamos... Ai, prendeu a manga. Vamos a exemplos. Então, ó, eu deixei aqui, né, a formulazinha para a gente gravar bem. Então, vamos lá. Ó, primeiro termo e segundo termo. Estou somando, estou fazendo a diferença. Resposta, primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado. Sempre. Então, vamos lá. 5m mais 2n vezes 5m menos 2n. O que nós temos aqui? Primeiro termo, 5m. Segundo termo, 2n. Então, ó, primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado. Resposta, 25m ao quadrado menos 4n ao quadrado. Esse menos não fica ao quadrado, tá bom? Não eleva, né, ao quadrado. Ó, outro exemplo. 5a mais 2b sobre 3 vezes 5a menos 2b sobre 3. Primeiro termo, 5a. Segundo termo, 2b sobre 3. Então, vai ficar 5a ao quadrado menos o 2b sobre 3 ao quadrado. Então, 25a ao quadrado e aqui 4b ao quadrado sobre 9. Mais um. Ó, 7x ao quadrado mais 4 e 7x ao quadrado menos 4. Este é meu primeiro termo e o 4 é meu segundo termo. Então, eu tenho o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. 7x ao quadrado vira 49x à quarta, que eu elevo 7 e faço potência de potência aqui no x. E 4 ao quadrado, 16. Vamos ver se vocês entenderam? Né? Façam estes daqui. Então, ó, respostas são essas. Pause. Voltando. Vamos lá. Ó, primeiro termo, 5a. Segundo termo, 4b. Então, eles dois ao quadrado, sempre menos. 5a ao quadrado, 25a ao quadrado. 4b ao quadrado, 16b ao quadrado. No item D, o primeiro termo é o 5, o segundo termo é o a ao cubo. Então, ó, 5 ao quadrado, 25. A ao cubo ao quadrado, a à sexta. No E, o primeiro termo é 3x à quarta e o segundo termo, y. Então, 3x à quarta ao quadrado, 9x ao quadrado sobre 16. E y ao quadrado fica y ao quadrado. Sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Certo? Calcule o valor dessa expressão. Então, aqui nós temos, ó, dois produtos notáveis. O produto da soma pela diferença e o quadrado da soma algébrica. Então, vamos fazer. A resposta é essa. Ficou pequenininha, né? Vamos lá. A parte verde aqui vai ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Certo? Esta parte, primeiro termo x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo x, vezes o segundo termo 2, mais segundo termo 2 ao quadrado. Então, vamos arrumar. Nós temos aqui 9x à quarta menos 4. Aqui, x ao quadrado, 2 vezes x vezes 2, 4x, mais 4. Este menos 4 com mais 4 anula. X ao quadrado mais 1x ao quadrado, 10x ao quadrado, mais 4x. Certo? Bem, vamos ao nosso último exercício, né, de hoje. Aqui está a resposta. Pause e vamos resolver o exercício.
Bem, primeiro, vamos fazer o quadrado dessa soma algébrica. 5x é o primeiro termo, menos 6 o segundo termo. Então, ó, primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Aqui, nós temos o produto da soma pela diferença. Primeiro termo, 5x, 4 segundo termo. Então, fica 5x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Vamos prestar atenção em uma coisa aqui, esse sinalzinho de menos, tá? Então, dá resposta aqui. Cuidado! Então, a parte verde. 5x ao quadrado dá 25x ao quadrado. 2 vezes 5x, 10x vezes menos 6, menos 60x. Menos 6 ao quadrado dá mais 36. Menos, aqui, 5x ao quadrado, também 25x ao quadrado. Menos 16. Vamos tirar do parênteses. Aqui, como é um sinal de mais, você simplesmente copia os termos. Esse, você faz o joguinho de sinal. Não tem sinal na frente do 25, porque é mais. Então, menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Assim, nós cancelamos mais 25x ao quadrado com menos 25x ao quadrado. Então, resposta, menos 60x. E 36 mais 16 dá 52. Bem, a próxima videoaula que eu vou postar vai ser de resolução de exercícios de produtos notáveis. Então, aqui eu dei uma palhinha de alguns exercícios. Na próxima videoaula eu vou resolver bastante passo a passo para vocês poderem treinar, certo? Se inscrevam quem ainda não é inscrito. Marca aí gostei no meu vídeo e ajudem a divulgar o meu canal, tá bom? Muito obrigada e até nossa próxima videoaula. Tchau!